questão 66. Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Qual é a atenção que você deve ter aqui? A ação popular, ela se qualifica, a ação popular, ela se enquadra como uma ação constitucional que está prevista no artigo 5º, em seu inciso 73, que assim aduz. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao patrimônio de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Então, veja, quando eu falo em meio ambiente, eu estou falando de interesse coletivo ou a linha do difuso. Ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, que também segue essa linha. Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, então aí vem a isenção. Isento. Essa isenção fica isento das custas judiciais e fica isento do ônus da sucumbência. Eu sempre trago o seguinte, o que seria um ônus? Um ônus é um malefício, ou seja, um malefício decorrente da sucumbência. A sucumbência é a perda. Lógico, quando você perde uma ação, você precisará pagar as custas processuais e o advogado da parte contrária, que apenas teve que ingressar em juízo ou constituir um defensor em virtude de uma ação judicial inadequada. Então, como regra, você precisa efetuar este pagamento. Só que isso não ocorre na ação popular, porque existe uma isenção. Essa isenção só não permanece, e aí vem o salvo, caso seja comprovada, então salvo comprovada má-fé. Caso fique comprovada a má-fé, estas isenções, elas somem. Então, inclui o ônus da sucumbência, salvo se comprovada a má-fé. Questão 66 é uma questão correta. Vamos nessa, galera, questão de número 67. A respeito do poder executivo, julgue o item seguinte. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto pelo Presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Aqui cabe ressaltar o seguinte: quando a gente fala de indulto, nós estamos falando de um cenário em que existe a extinção da punibilidade. Só que esse indulto, ele é um benefício que é total, ele extingue a punibilidade. E além de ser total, ele é geral, ele é um benefício coletivo. Então a gente precisa tomar cuidado com dois termos super importantes que vão seguir a linha do indulto. O primeiro termo é o termo graça. Graça se qualifica com a ideia de um indulto que é concedido de forma individual. Então é a linha de um indulto individual. Isso entra na linha de graça, tá certo? Outro aspecto importante é a ideia da comutação de penas. Então, comutação de penas entra em uma linha de um indulto, e essa linha de indulto é de um indulto parcial. Este é o cenário importante. Então, o que é que o artigo 5º, no seu inciso 43, ele traz? O seguinte,
que existem crimes que são inafiançáveis, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O que isso quer dizer? Que são insuscetíveis de perdão. A anistia, a diferença para a graça, uma delas, é que a graça ela é concedida pelo presidente por ser um tipo de indulto e a anistia ela é feita pelo Congresso Nacional através de uma lei. Quais são esses crimes que recebem a ideia de inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Você vai lembrar assim, é o TTTH. TTTH. Ou como eu brinco na era da informática, HTTT, lendo aí de baixo para cima. Então nós temos o terrorismo, nós temos a tortura, nós temos o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, e nós temos os crimes considerados como crimes hediondos. Ora, e por ele responde os mandantes, os executores e aqueles que poderiam evitar o crime e se omitiram. Então, autoriza a concessão de indulto, que a graça segue essa linha, a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Então, ela não autoriza. Questão 67 está errado, porque os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, consequentemente, vão seguir a linha do indulto. Muito cuidado com essa questão.